A palavra morfologia lembra o quê? Transformação, metamorfose, não é verdade? Morfologia, morfo. Você lembra daquela palavra, daquela série de TV japonesa que passava nos anos 80, 90, que eu cheguei a assistir no início de 2000, os Power Rangers, quando eles tinham a hora de morfar? A hora de morfar, o que eles tinham? Eles assumiam a armadura deles de Power Rangers, não é verdade? Eles se transformavam na hora de morfar. Então, morfologia lembra essa questão de transformação, forma, mudar a forma, como a gente tem na palavra metamorfose, a transformação da lagarta a uma borboleta, uma transformação, uma mudança de forma. Então, morfologia é a parte da gramática no qual nós estudamos o quê? A forma das palavras. Estudamos o som, agora vamos estudar a forma das palavras, ok? E quando nós estudamos a forma das palavras, a gente vai entrar em dois aspectos: a estrutura das palavras e a formação das palavras. Quais são os componentes que formam, quais são os componentes que estruturam aquele termo e como aquele termo ele vai passar por uma transformação, que aí vai entrar na questão da derivação, da composição das palavras. Então, a primeira parte que nós vamos aprender hoje, passar por cima, é esses dois pontos: estrutura das palavras e formação das palavras. Além disso, na morfologia, a gente também estuda a classificação das palavras, que é o que a gente vai ver na próxima aula. A classificação, a classe de palavras. E é algo que vai entrar mais no nosso dia a dia. A questão, principalmente na parte da escrita. As classes de palavras são o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, conjunção, preposição, são classes de palavras. Essa classificação também é estudada na morfologia, o que a gente vai ver na próxima aula, as classificações. Entender mais a natureza dessas palavras, dessas classes. Hoje, então, vamos tratar mais sobre a estrutura, como é que uma palavra se estrutura e como ela se forma. Como as palavras se formam? As palavras elas vão se formar por meio de formas fixas, que é o que nós chamamos de morfemas. Lembre, guarde essa palavra. A menor unidade sonora de uma palavra é o que nós chamamos de fonema, não é verdade? Agora, a menor estrutura de uma palavra na parte escrita, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de morfemas. Isso a gente vai ver com mais clareza a partir do momento que eu pego. Vamos pegar, se a gente pegar uma palavra, vamos pegar a palavra meninice. 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 Essa palavra, se a gente pega e divide ela, a gente vai ter uma parte fixa, que é o que nós chamamos de radical. Ela não sofre mudança, mas ela vai, através dela que vai se formar várias outras palavras da mesma família. Meninice, menino, menina. Percebe? O meni, esse meni não vai sofrer transformação. É o que nós chamamos de radical. É a parte da palavra que vai permanecer. E contra a outra parte é o que vai sofrer acréscimos ou mudança. No caso, menino, menina, temos uma desinência, a, o. Ou quando nós chamamos meninice, temos um acréscimo de um sufixo, o ice. Então, esses acréscimos, todas essas partes, radical, sufixos, prefixos e etc., que vai formar a palavra, vai ter um encaixamento, é o que nós chamamos de morfemas. Então, cada parte, você pega um termo e divide ele em partes, e essas partes vai ter classificações. Todas essas pequenas partes são os morfemas, ok? Então, a primeira coisa que a gente aprende é que as palavras elas vão ser formadas, então, por morfemas. Esses morfemas, eles vão ter nomes, que nós chamamos de radical, afixos. Os afixos são os prefixos e sufixos. A vogal temática, a vogal ou consoante de ligação são partes que formam a palavra. Percebe? A gente começou lá com o som. Agora a gente está abrangindo o estudo. A gente está chegando na parte da palavra em si e como é que a palavra se estrutura. Depois que a gente entender isso, a gente vai ver como essa palavra vai se relacionar com outras palavras. E aí é o estudo da
oração, da frase, do texto propriamente dito, principalmente na parte da semântica, que vai ser o texto propriamente dito. Então, a gente começou pela menor unidade, estamos aumentando a nossa visão, abrangendo a nossa visão, e agora estamos estudando a palavra em si. Quando a gente chega nessa parte, vejamos alguns exemplos. A palavra presidente. Você percebe que na palavra presidente se formam outras palavras? Presidente, presidência, presidir, reprovar, temos outra palavra. Percebe que na palavra presidente e nas suas variações, presidência, presidir, existe uma forma fixa, que é o preside. O preside está presente em todas as palavras que são derivadas de presidente. Esse preside é o que nós vamos chamar de radical. É o morfema que permanece fixo e que vai estar presente em todas as palavras que serão derivadas, que sofrerão transformação. Mas percebe que além dessa parte fixa, tem a parte que se transforma, que se encaixa, o ente, o ência, o R no final. Essas palavras, esses morfemas, são os morfemas que vão sofrer, que a gente vai poder alterar, que a gente vai encaixar, como se fosse um monta-monta, ou um quebra-cabeça. Essa parte é o que nós chamamos de afixos. Neste caso, nós temos os sufixos. Então, percebe que a palavra, o presidente, para se tornar presidência, eu tiro um sufixo, o sufixo ente, e acrescento outro sufixo, o sufixo ência. E aí a gente tem a mudança da palavra. Então, as palavras elas vão se transformar, eles vão se estruturar por meio desses componentes menores. E por que isso é importante? Porque quando a gente entende esta parte de como as palavras se transformam, no momento que a gente fizer as relações das palavras, a gente vai entender muito melhor a parte das regências. Principalmente na parte da morfologia do verbo, a gente entende melhor como fazer a regência e como fazer a conjugação verbal. Sabe quando a gente tem dúvida, é nós vai? É nós vamos? É nós o quê? Nós vamos? Nós vai? A gente tem uma dificuldade de conjugar e relacionar o sujeito com o verbo, porque a gente não entende qual é a desinência que mais se adequa ao tempo verbal que nós queremos relacionar. Então, o conhecimento sobre desinência, sobre sufixos e o radical, ajuda-nos a entender melhor como nós vamos escrever e concordar, e fazer com que essas palavras concordem uma com as outras. E também, na palavra reprovar lembra o quê? Prova, né? Percebe que a gente tem três partes: reprovar. Aqui a gente tem uma variação. Temos provar, prova e reprovar. Temos a parte fixa, que seria o prove, o radical. E quando se acrescenta um radical, um prefixo, no caso esse de repetição, é um prefixo que aceitou a ideia de repetição, forma-se uma nova palavra, reprovar. Com um acréscimo de um sufixo, que é o R, temos, então, na verdade, um sufixo não, aqui no caso nós temos uma vogal temática e mais uma desinência. Nós temos, então, o surgimento de uma nova palavra, reprovar, que seria, no caso, um verbo. Então, percebe que as palavras, então, elas têm uma estrutura. Eu não consigo mudar, eu não consigo pegar o radical e mudar a ordem. O sufixo fica antes do radical, a desinência fica antes do radical. Existe uma lógica e uma estrutura: radical, prefixo, sufixo depois do radical, a desinência, a vogal que liga, a vogal temática que liga o radical à desinência, é essa sequência. Não há como eu mudar. Essas formas, elas estão determinadas a seguirem essa certa ordem. Talvez numa palavra não vai ter prefixo. A palavra provar, se eu tirar o reprovar, se eu tirar o prefixo re, a gente tem a palavra provar. Já é outra palavra, não necessitando de o prefixo, porque se eu acrescento o prefixo, já se torna a outra palavra. Então, a gente não vai ter todos os morfemas presentes em uma palavra.
A gente não vai ter, talvez, uma vogal temática, uma vogal de ligação e coisa do tipo. Mas a ordem, esta ordem, ela é fixa. Existe uma lógica, é como se fosse realmente um prédio, no qual tem um alicerce e tem realmente toda uma construção. A palavra, ela tem esta estrutura. E a gente vai ver cada um desses pontos. O que é radical, o que é vocal temática e o que é desinência, etc. Então, a estrutura das palavras, ela vai se formar pelos radical, afixo, vogal temática, desinência e vogal de ligação. Cada um desses pontos. O que é um radical? É a base da palavra, o vocábulo que não sofre alteração. Percebe neste exemplo? Terra, terreiro, terrestre, desterrar. A palavra terra é a palavra que nós chamamos de palavra primitiva. Por quê? Porque é a palavra que, quando eu acrescento um sufixo, quando eu acrescento algum morfema, vai sofrer uma transformação nesta palavra. Então, esta é a palavra primitiva que, ao acrescentar algo, sofre mudança e muda-se um pouco o seu sentido. Terra, terreiro, terrestre e desterrar, nós temos uma parte que não muda, que é o TRR, não é verdade? Esta palavra que não muda, e que ao eu acrescentar algo nesta palavra, e aí eu tenho a formação de uma nova palavra, é o que nós chamamos de radical. Esta parte que não muda é o radical. É através do radical, quando eu acrescento algo ao radical, que eu tenho, então, uma transformação da palavra. Então, percebe, radical é sempre fixo, é o que não muda, certo? O que vai mudar? Quando neste radical, eu encaixar outras partes, sufixo, desinência, e aí eu tenho a transformação da palavra. No caso, quando eu acrescento a, eu acrescento o sufixo eiro, eu acrescento o sufixo este, etc., eu vou ter a formação de novas palavras: terra, terreiro, terrestre e desterrar. Então, esta é a primeira parte. O radical é a base da palavra. Por ser a parte que não muda, é através do acréscimo ao radical que eu vou formar as palavras. Não é o radical que eu vou mudar, é no radical que eu vou encaixar novos morfemas. Ok? Qual é, então, os morfemas que a gente acrescenta, encaixa no radical? Temos aquilo que nós chamamos de afixos, ou prefixos e sufixos, que seriam, numa palavra temos o radical, quando eu acrescento alguma coisa posterior ao radical, por exemplo, no sufixo, pegamos esse símbolo, simbolismo. Simbolismo remete ao quê? A símbolo. Símbolo seria a palavra primitiva, do qual, quando eu acrescento o sufixo ismo, eu tenho a palavra simbolismo. Da mesma forma, quando eu pego a palavra, vamos pegar capitalismo, ou feminismo, que é mais fácil que é o que a gente mais escuta. Capitalismo, a palavra primitiva é o quê? Capital. Quando eu acrescento ismo, nós temos o capitalismo. A gente tem a ideia de capitalismo, com acréscimo do sufixo ismo. Então, da mesma forma, isso é o que nós chamamos de sufixo. Quando o morfema que é acrescentado, ele é acrescentado após o radical. Após o radical, nós chamamos de sufixo, como simbolismo. O ismo é um sufixo. Boiada, que remete da palavra boi. Esse ada é um sufixo. Igrejia, estudante, inha, o sufixo de diminuição. É o que nós temos de diminutivo, esse sufixo de diminutivo, que acrescenta-se ao radical da palavra primitiva, que seria igreja. Temos um sufixo. Então, todos os esse morfema que nós acrescentamos para transformar a palavra, que veio após o radical, é sufixo. Da mesma forma, o prefixo é aquilo que vem antes do radical. Quando nós acrescentamos, vamos dizer assim, pegar de uma maneira bem chula, atrás do radical, antes do radical, como a palavra arcanjo, cooperar e refazer. A palavra arcanjo, qual é a palavra primitiva? Anjo, não é verdade? Agora, quando eu coloco esse prefixo, que é o prefixo de preeminência,
que é o prefixo arque ou arque, eu coloco ele no início, nós formamos a palavra arcanjo. Como um arcanjo é a ideia do anjo principal, um anjo que tem preeminência, arcanjo. Da mesma forma, quando a gente pega arquiduque, arquidiocese, essa ideia de preeminência, porque eu acrescentei o prefixo antes do radical, que é a palavra primitiva. Da mesma forma, operar. Se eu acrescento esse prefixo antes do operar, eu tenho cooperar. Ou o fazer, o verbo fazer. Quando eu acrescento o prefixo de repetição, refazer, eu formo então a nova palavra. Então, prefixo, prefixo vem antes do radical. É morfemas que eu acrescento ao radical, e o radical ele é posterior a este prefixo. O sufixo é o morfema que eu acrescento após o radical. Então, na ideia que a gente tem que, quando a gente mentalizar isso, a gente imaginar esta palavra, imagine que temos a palavra, tudo que eu encaixo na frente da palavra vai ser o sufixo, e que eu acrescento atrás da palavra é o prefixo, ok? Mas, além disso, esses prefixos, quando vocês, na gramática, a gente tem uma série de prefixos que formam palavras. Prefixos de origem latina, prefixos de origem grega. Todos esses prefixos que nós encaixamos nos radicais, nós formamos palavras novas. Eu vou mandar para vocês, eu vou baixar um documento, eu mando a lista de todos os prefixos e sufixos para vocês saberem quais são eles. Eu vou mandar no grupo, eu vou montar um documento à parte da apostila, só com essa tabela, porque eu tenho ela mais completa nas minhas gramáticas. Mas, além desses prefixos e sufixos, temos a vogal temática e temos a desinência. A vogal temática e a desinência é a parte mais simples. Quando nós pegamos uma palavra, escola, por exemplo, o radical é o escol. Por quê? Como que nós fazemos uma análise da estrutura de uma palavra? A gente tem que pegar as palavras que são semelhantes e comparar elas. As palavras que a gente sabe que se derivam uma da outra, a gente tem que colocar elas justapostas e ver que parte delas é a que permanece igual e qual parte dela é a que muda. É assim que a gente vai conseguir entender como é que identificar a estrutura da palavra, quando eu faço a comparação. Quando eu pego a palavra escola e eu comparo essa palavra escola com outras palavras que se derivam dela, como escolaridade, escolar, e deixo uma perto da outra, a gente vai ver que a gente vai ver as partes que se repetem e as partes que mudam. Essas partes que mudam é o que a gente já vai entender que são os sufixos e prefixos. No caso da palavra escola, quando eu comparo com a palavra escolar ou escolaridade ou etc., a gente vai ver que a palavra que não vai mudar é escol, não é verdade? E quando eu coloco a palavra escolaridade ou escolar, escolar já seria um verbo no infinitivo. Escolar, esse R nós entenderíamos como uma desinência, mas teria uma palavra que não faria sentido. Temos o radical, que é o escol, e a gente vai ter uma vogal. Essa vogal, que a gente não vai identificar ela como prefixo, ou prefixo não, como sufixo, por causa que ela não tem a ideia, ela não expressa nenhuma ideia, tipo, inho, remete à ideia de diminutivo, não é verdade? Isso nós sabemos que é um sufixo, porque remete a alguma ideia, tem uma certa semanticidade, remete a alguma ideia na palavra. Mas, quando eu pego a palavra escola, ou escolazinha, ou coisa do tipo, o inho faz sentido, mas o A e o Z não fazem muito sentido. Na verdade, principalmente esse A. Este A não vamos classificar ele como, se ele não é um sufixo, porque ele não tem nenhuma ideia por trás. O inho tem a ideia. Quando eu coloco escolazinha, é aquela escolazinha, este A é o que nós chamamos de vogal temática. É a palavra que
vai ajudar a unir o radical a um a um sufixo. Então percebe, aqui nós temos escola, prato e corte. Temos radical escola e temos a vogal temática A. Como nós sabemos que ela é uma vogal temática? É só a gente pegar esta palavra e, se ela não for uma vogal temática, A, ou O, ou E, é a gente fazer uma comparação com alguma palavra que muda o gênero. Menino e menina. Menino e menino. O que muda? O O e o A. Isso não é uma vogal temática, é uma desinência, porque desinência tem a função de mudar o gênero. Agora, se as palavras não mudam, não tem essa ideia de mudança de gênero, a gente já desclassifica a ideia de desinência. Já sabemos que não é uma desinência. E uma vogal isolada, ela não vai ter uma ideia de, não vai ser um sufixo. As vogais geralmente, os sufixos geralmente não são vogais. Isolada como A, E, A ou E. Então a gente já entende que é uma vogal temática, que tem apenas uma função de fazer com que essa palavra seja ligada a um sufixo para formar uma nova palavra e ter aquele bom som, uma eufonia na hora de pronunciar de maneira que faça sentido e seja agradável aos nossos ouvidos. Se eu pego a palavra escola, ou melhor, quando eu pego a palavra pé, se bem que na palavra pé, a ideia é um pouco semelhante, mas na palavra pé a gente vai ter outra mudança. Pé, e aí eu acrescento o inho. Nós temos o quê? Péinho, péinho. Não faz sentido. Eu preciso colocar uma palavra no meio para fazer sentido, ter a eufonia, um som agradável. Pézinho. Neste caso, é o que vai ser um Z que nós vamos acrescentar em uma consoante de ligação. Mas a ideia em relação à vogal temática é semelhante. Nós acrescentamos esta vogal temática como um elemento que vai unir o radical à parte posterior. Principalmente no caso da vogal temática, e aí é um ponto que a gente vai identificar, é que ela vai ligar a uma desinência. Então, como nós identificamos uma vogal temática? Primeiro, se ela não muda a palavra como o gênero da palavra. Escola não tem como eu mudar o gênero. Não tem como eu colocar menina, menina. Escola é escola, não se muda. Então já sabemos que isso aqui é uma vogal temática. Mas se eu colocar escolas existem, várias escolas. Eu acrescentei uma desinência de plural, o S. Então a vogal temática, a gente vai conseguir identificar ela. Primeiro, sabendo que ela não vai mudar o gênero daquela palavra, a gente já desclassifica que ela não é uma desinência. E se eu consigo fazer com que aquela palavra vá para o plural, sabemos que ela também é uma vogal temática, porque ela vai ligar este radical à parte posterior. E no caso, temos as desinências. Agora, quando nós avançamos e falamos das desinências, as desinências marcam o quê? A ideia de quantidade e de gênero, não é verdade? Menino, menina. Ou meninos, meninas. Então, temos uma desinência de plural e temos uma desinência de gênero, não é verdade? Isso em que tipo de palavra? Naquelas palavras que nós chamamos de palavras nominativas, porque temos as palavras que são os verbos, e que vai sofrer vai ter um monte de desinência nela, e é muito mais complexo o verbo. E temos as palavras nominativas, que são essas que só mudam em gênero e em quantidade, como amigo, amiga, livro, livros, mês, meses. Percebe que no amigo, para que eu possa mudar para o gênero feminino, eu acrescento, então, a mudança da palavra o e a. Então, isso aqui não é uma vogal temática, porque mudou o gênero da palavra. É uma desinência de gênero. Se eu pego livro e eu acrescento esse livros, coloco no plural, é uma desinência de plural, de quantidade. Agora, mês, e eu acrescento a palavra meses, esse ex, que é uma variação da desinência S,
é a ideia de quantidade. Meses, não é um mês, é vários meses. Então, a desinência, ela marca a ideia de gênero e quantidade. Mas como é que eu vou ligar essa desinência ao radical? Por meio da vogal temática. Percebe-se que isso não vai acontecer com todas as palavras. Mas se eu pego essa palavra aqui, prato, e eu acrescento a palavra pratos, a vogal temática, que é o O, vai estar ligando o radical a esta desinência de plural. Então, a vogal temática, ela liga o radical a um tipo de desinência, no caso, desinência de plural. Mas, além das desinências e dessa vogal temática que vai ligar, até eu faço uma correção aqui, porque eu falei que a desinência, que a vogal temática liga a sufixos. Na verdade, a vogal temática, ela vai ligar justamente as desinências. O que vai ligar aos sufixos vai ser as consoantes e vogais de ligação, que é o que a gente vai ver também. Mas, se a gente tem as desinências, temos o radical, temos a vogal temática, temos também outro tipo de desinência, que é um pouquinho mais complicado, que é as desinências que dizem respeito aos verbos. A desinência de substantivo, adjetivo, vai ser sempre de gênero e de quantidade. Menino, menina, homem ou mulher, coisa do tipo. E quantidade, um ou muitos. Mas quando a gente chega nos verbos, a gente vai ter dois tipos de desinência. Dois tipos de morfemas que flexionam, é o que nós chamamos, essa mudança de gênero, quantidade, tempo, no caso dos verbos, é quando a gente fala que a palavra ela sofreu uma flexão. Nós flexionamos a palavra, é uma flexão. Isso, nos verbos, a gente vai ter dois tipos de desinência. E aí entra a parte difícil que a gente vai ter que tratar na classe de palavras quando chegar nos verbos. Desinência, modo temporal e número pessoal. Desinência, modo temporal e número pessoal. Isso aqui é complicado quando a gente fala de verbo, porque entra nos tempos verbais. Mas vamos pegar o exemplo do verbo andar. Andar, o verbo está está no seu modo nominativo, que seria o infinitivo, andar. Isso aí vocês não precisam aprender agora, porque isso aí a gente vai ver lá na frente nas classes. Infinitivo. Quando eu flexiono esse verbo, eu quero mudar este verbo, e eu acrescento alguma palavra, por exemplo, andávamos. Andávamos. Eu acrescentei ao radical ande, a vogal temática, uma desinência vá e uma desinência mos. Andávamos. Eu mudei o que na palavra? Eu coloquei tanto a ideia de tempo como de quantidade. Se eu faço uma conjugação desse verbo, nós andávamos. Nós tem a ideia de quem? De quem? Várias pessoas. Nós andávamos. Mas não apenas de várias pessoas. Também tem a ideia de estar na primeira pessoa do plural. Porque é nós que andávamos. Não é eles andavam, é nós andávamos. Primeira pessoa do plural. Não é verdade? É um modo. Então, temos tanta ideia de modo, de pessoa e de tempo. Quando essa ideia de pessoa, quantidade, essa ideia de quantidade de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, ou de quantidade, um ou muitos, a gente encontra na desinência mos. Por quê? A gente consegue identificar isso. Tira essa desinência e coloca apenas andava. Eu consigo falar nós andava? Não dá. Nós andava, a gente andava, ele andava, né? Ele andava. Mudou o quê? A pessoa. Não é mais a primeira pessoa do plural. Não é nós andava. Se tornou a terceira pessoa, ele andava. E no singular, ele, não é eles, mas ele andava. Por quê? Houve essa mudança na pessoa e na quantidade. Por causa que eu tirei a desinência mos. Então, é a desinência mos no verbo que vai dar a ideia de número, a quantidade de pessoas e quem é que está falando? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Ele, tu, eu, tu,
eles. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Então, é nessa desinência. Agora, ele andava. Essa desinência vá. Qual é a ideia que se passa? Andava. Passado. Ele andava. Ele não está andando. Ele andava. Se lembra naquela época que ele andava naquelas quebradas, naquela favela pregando? Andava. Tá? E remete ao passado. Se lembra na época que a gente andava no ponto de pregação? É ideia de passado. Então, essa desinência, ela vai trazer uma ideia que eu estou flexionando um verbo há um tempo passado, que nós chamamos de pretérito. Eu não vou entrar nessa questão de pretérito perfeito, pretérito imperfeito, porque isso aqui vai confundir muito e vai fugir. É bom tratar mais na classe de palavra. Mas a ideia aqui de passado, que nós chamamos de pretérito, é essa desinência que vai trazer. Se eu removo essa desinência, fica anda. Quem anda? Eu ando, ele anda, ele anda. Percebe que continua na terceira pessoa do singular, não é verdade? Mas, que tempo? Ele anda. Está no presente, porque eu tirei a desinência de passado, que muda o tempo. Então, percebe que as desinências, numa palavra, ela vai realmente fazer com que as palavras sofram, no caso dos verbos, mudança de tempo. E qual tempo eu estou me referindo? A questão do modo injuntivo e indicativo, que isso eu não vou entrar agora também, quando a gente tratar de verbo a gente entende melhor isso, mas a ideia também de quantidade de pessoa, tudo isso é por meio das desinências de verbo, ok? Então, o que a gente tem que aprender? Desinência nos substantivos, adjetivos e até mesmo pronomes, o que a gente vai ter? Ideia de gênero e quantidade. Ele, ela, amigo, amiga, amigos, amigas, gênero e quantidade. Mas quando a gente chega nos verbos, não é apenas gênero e quantidade. A gente tem a ideia de modo e tempo, né? A gente tem a ideia de modo, tempo, passado, futuro, quando foi que esse verbo está se referindo, e de quantidade de pessoa. Quem fala? Eu, tu, eles. Quem fala? E quantas pessoas falam, ou melhor, se refere a quantas pessoas? Uma ou mais? Andavam, andava. Então, a gente vê que, no caso das desinências verbais, muda-se modo, tempo, número, pessoa. Guarde isso, é o que vai diferenciar as desinências dos verbos para o restante das outras palavras que sofrem mudança na sua estrutura. Mas, por fim, quando a gente chega na última parte, isso aqui eu trouxe como exemplo, eu canto, ele ou eu cantava, nós cantávamos, se ele cantasse. Percebe que aqui o cantasse, diferente de todas as outras desinências que a gente tratou, esse cantasse tem a ideia de quê? Se ele cantasse. Tem uma ideia de possibilidade, não de algo certo. É uma ideia de possibilidade. Isso é o que nós chamamos de modo injuntivo. Isso não se preocupa ver agora, que a gente vai ver isso depois. Modo pretérito, os tempos do verbo e os modos do verbo a gente vai ver quando a gente tratar sobre verbo. Mas a ideia é que essa desinência, ela vai trazer esse sentido de possibilidade. Se ele cantasse bem, se fulano de tal cantasse bem, ele estaria no coral. A ideia de possibilidade é por meio dessa desinência. Então, e como nós sabemos que uma desinência que está no modo disjuntivo? É quando nós formos ver o verbo, a gente acrescenta essa palavra, se ele. Se ele cantasse. Se eu cantasse. Se eu andasse se eu fosse naquela igreja. Então, essa desinência, muda-se o modo para o modo indicativo para o injuntivo. Aqui é uma desinência modo temporal. Apenas para que vocês possam ter uma ideia. Mas além dessas mudanças no verbo, através das desinências, existem verbos que vão mudar totalmente. Não vai se acrescentar apenas coisinhas, morfemas. Vai mudar de uma maneira tão radical que você fica confuso.
como dizer, eu digo, tu disses, ele diz. Percebe que muda as palavras, cada flexão ou cada tempo, a palavra dizer vai mudar totalmente, não vai só apenas acrescentar um mos, o vá ou o se, mas vai sofrer uma mudança na palavra em si, a palavra fazer. Eu fiz. Em vez de você vai tirar o a, vai colocar o i, vai colocar o z. Eu fiz, eu faço, ele fez, nós fazemos. A palavra, além de quando ela vai ser acrescentada as desinências, mas ela vai ter uma mudança na sua estrutura interna, no seu radical. Quando o radical muda, fazer, o radical é o quê? F-A-Z. Mas quando eu coloco eu fiz, eu tirei esse A e coloquei uma vogal I, né? O que tem? Uma mudança no próprio radical. Isso é o que nós chamamos de verbos irregulares. Quando o verbo, ao ser flexionado no modo, no tempo, na pessoa, ele sofre uma mudança no seu radical. Isso a gente tem dificuldade quando a gente vai entender, comparar, quando a gente vê, se é só acrescentar sufixo, desinência e coisa do tipo nos verbos, por que esse verbo está tão diferente ao mudar, ao flexionar ele? Porque ele é um verbo irregular, ele está tendo uma alteração no seu radical. Verbos regulares são os verbos que não mudam o seu radical, como cantar, o radical permanece o mesmo, o cante, 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 e todas as flexões, verbos regulares, verbos irregulares, isso a gente vai ver com mais calma no verbo. Mas, então, temos as desinências, e temos as vogais de ligação, que é a parte mais fácil, mais de boa. A vogal temática não liga o radical à desinência, e tem aquela ideia de marca zero. Sabe quando a gente trata de gênero? Menino, menina. A maioria dos gramáticos vão dizer o quê? Que quando a palavra está no modo menino, não é gênero masculino, é marcação zero. Uma marca zero. A palavra está sem nenhum tipo de flexão. Palavra sem flexão. Esse o, para esses gramáticos, não vai ser uma desinência de gênero masculino, mas vai ser uma vogal temática, que vai se ligar apenas a uma desinência de quantidade, no caso, menino, meninos. Quando eu flexionar essa palavra para um gênero, vai ser o gênero feminino, e aí eu mudo a palavra para o a, menina. Então, os gramáticos vão dizer que todas as palavras normais, sem nenhum tipo de flexão, está na marca zero. Essa marca zero a gente vai identificar como uma vogal de ligação. A vogal temática, que é o que nós vimos anteriormente, e que vai ligar à desinência de quantidade. Então, muitos gramáticos entendem que apenas o gênero a palavra a, quando se flexiona para o gênero feminino, que temos uma mudança de gênero, e uma flexão ao gênero, que sem a palavra no seu sentido normal, sem flexionar, não vai ser, esse o não é desinência, mas é uma vogal temática, porque até vai ter uma função apenas de ligar uma desinência de plural. Mas quando nós chegamos na vogal e consoante de ligação, entra numa parte um pouquinho até mais de boa, e é o mesmo sentido da vogal temática de ficar fazendo ligações, que é padeiro. Padeiro remete a que palavra primitiva? Pão, não é verdade? Pão. O eiro é um sufixo, isso aqui é um sufixo, eiro. Se eu acrescento esse sufixo à palavra pão, ficaria como? Pãoeiro. Não soa estranho? A gente não fala pãoeiro, pãoeiro. É necessário haver uma mudança para soar bem, agradável, que é o que nós chamamos de eufonia. E isso vai se dar por meio dessa mudança, e no meio dessa palavra, que é quando a gente vai colocar uma vogal ou consoante de ligação, para ligar o radical a esse sufixo e soar agradável, que é a função da vogal e consoante de ligação. Se eu tiro na palavra prão, eu estou removendo o o, estou acrescentando este D, uma consoante, que vai ter a única função de ligar
sufixo eiro e soar agradável. Padeiro, né? Pão-eiro. Tira esse o, coloca esse D aí para soar agradável. Ficou padeiro. Ficou mais agradável, não é verdade? Da mesma forma, quando a gente vê pé e uzinho. Péinho. Faz até que você tenha problema. Quando tem problema na fala. Péinho. Você é fanho. Não, a gente não faria, não podemos falar péinho, soa estranho. Acrescenta-se então uma consoante de ligação apenas para ligar esse radical a esse sufixo de diminutivo para soar agradável. Pézinho. Não é verdade? Da mesma forma com cafeteira, gasômetro e girassol. Cafeteira, café, mas o mesmo sufixo de cima, eira, ficaria cafeeira. Não faz sentido, não soa agradável. Então, coloca-se um T para fazer esta ligação. Cafeteira. Gás mais metro. Esse aqui é um sufixo, metro, de medição. Nós temos, ficaria gasmetro? Não, também não soaria agradável. Coloca-se então uma vogal de ligação, gasômetro. Da mesma forma com a palavra girassol. No caso, aqui nós temos uma palavra formada até por dois radicais, gira e sol. Se nós tirássemos, só unisse esses dois radicais, nós teríamos girasol, porque o S sozinho, no meio de palavra, tem som de Z, não é verdade? Ficaria girasol. Não soaria agradável. Coloca-se, então, mais uma palavra, um S, para soar agradável. Girassol. Então, como nós identificamos uma vogal ou uma consoante de ligação, é se esta palavrinha apenas está tendo esse sentido de soar agradável. Se eu removo essa palavrinha e eu identifico que aqui não é um sufixo, e eu faço uma separação de sufixo e radical, e eu tento unir o sufixo do radical, sei aquela palavrinha, e soa estranho, é porque aquilo tem apenas essa função de ligação. Mas se as palavras elas têm essa estrutura, como é que elas se formam? As palavras, como é que as palavras se estruturam? Tem radical, prefixo, sufixo, vogal temática e vogal de ligação, não é verdade? Só isso, são isso. Mas as palavras, elas vão se formar de certa maneira, seguindo essa estrutura. Por meio dessa estrutura, ela vai ter mudanças. Eu mudo as palavras. Se eu quiser criar uma palavra nova de computador, eu quero chamar de computadorzinho. Eu acrescentei um sufixo de diminutivo, computadorzinho. Criei uma palavra nova, computadorzinho, por meio da palavra computador. Isso chama-se o quê? Derivação. Uma palavra se derivou da outra, ou seja, é assim que as palavras se transformam ao longo do tempo. Se lembra quando a gente estudou língua portuguesa, a história da língua portuguesa, as palavras não mudam? As palavras elas vão se transformar de forma imperceptível por meio de derivação e composição. Por meio de acréscimo de novas palavras, a estrutura da palavra, e aquilo vai formar uma palavra nova, e mais para frente aquela palavra nova vai se transformar, e assim as palavras vão constantemente sofrer novas mudanças. E é por meio deste aspecto que nós vamos chamar de derivação e composição. Então, quando a gente fala de mudança de palavra, primeiro a gente tem que aprender o quê? As palavras mudam. Elas vão mudar por derivação e por composição. Derivação é quando eu acrescento algo ao seu radical, que é o que eu estou sempre repetindo. Se eu acrescento sufixo e prefixo a um radical, aquela palavra sofreu uma derivação. Por quê? De Pedro, se derivou pedreiro ou pedreira. A palavra primitiva gerou uma nova palavra que é predeiro ou pedreira. Ou seja, eu acrescentei um sufixo, não é verdade? Eiro na palavra pedra, e ficou pedreiro ou pedreira. Isso é uma derivação. E a derivação, ela vai se dividir de acordo com as partes que a gente acabou de ver. Derivação prefixal, quando eu acrescento um prefixo,
como na palavra super-homem. O radical é o homem. Eu acrescentei um prefixo que é o super-homem. Ou a palavra ataque. Eu acrescentei um prefixo, contra-ataque. Ou a palavra arquiduque. O radical é duque, mas é o principal dos duques, é o arquiduque. Eu acrescentei um prefixo arque. Então, o prefixo é aquela palavra que vem antes do radical. Quando eu acrescento, temos a mudança prefixal, uma derivação prefixal. Quando eu faço a mesma coisa com o sufixo, acrescento o ismo, acrescento o ad ou dade, ativo. O radical ativo é o ative. E acrescento o prefixo dade, atividade. Estou acrescentando um sufixo. Temos uma derivação sufixal. Quando eu mudo, coloco coisas, estou derivando essas palavras. Da mesma forma, quando eu pego, e isso não, vocês não precisam guardar, essa palavra difícil, parasintética, é quando eu acrescento tanto prefixo como sufixo numa palavra. Velho, envelhecer. Eu acrescentei duas partes, o prefixo em e o sufixo esse, não é verdade? Como é que eu sei que isso aqui é uma derivação parasintética? Derivação parasintética é quando aquela mudança, a palavra, ela sofreu tal mudança que ela foi acrescentada ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Se eu tirar um prefixo, perde o sentido a palavra já não tem sentido. No caso, envelhecer, existe envelhecer? Não tem envelhecer. Então, é necessário um prefixo. Se eu digo envelhe, não faz sentido. As duas partes que foram acrescentadas à palavra velho formam o sentido. Isso é uma formação parasintética. Por quê? Porque existem palavras que elas, ao longo do tempo, elas vão ser transformadas, vão se acrescentar prefixo, vão se acrescentar sufixo e elas vão mudar. E aí, quando elas mudarem, elas vão ter uma mudança tanto prefixal como sufixal. E aí a gente vai pensar que é uma mudança parasintética. Por exemplo, a palavra reprodução. Reprodução é uma palavra que sofreu várias mudanças, porque veio da palavra de produzir, verbo produzir. Eu coloquei o sofreu uma mudança de reproduzir, e sofreu uma nova mudança quando acrescentou-se o são, reprodução. A palavra se transformou ao longo do tempo, e aí sofreu uma mudança, um acrescento de um prefixo e um acrescento de um sufixo. E gerou-se uma nova palavra. Se eu tiro reprodução, fica o quê? Produção. Faz sentido. É uma palavra que tem sentido. Isso não é uma mudança parasintética, porque as duas palavras não foram encaixadas ao mesmo tempo. Uma foi encaixada ao longo da outra e posterior à outra. Foi uma mudança posterior. Então, não é uma mudança parasintética, é uma mudança sufixo e prefixal. Da mesma forma, quando nós falamos de derivação, existem as derivações regressivas nas palavras, que são aquelas que vêm de verbos. Atrasar, forma-se os atraso. Combater, combate. Percebe que dos verbos saem substantivos, né? Atraso, combate, escolha, são substantivos que são derivados de verbos. Verbos no seu infinitivo. Todas as palavras no infinitivo a gente consegue transformar em substantivos. Então, quando há uma remoção dessa desinência de infinitivo, que é o R, e acrescenta-se apenas uma vogal temática. Atraso, combate, escolha, mudança, mudou a palavra. Deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Esse ponto de substantivo, verbo, vocês não se preocupem que a gente vai ver isso aí, e aí vocês vão se lembrar disso aqui. Mas, o que seria então, além das derivações, existem também outra forma das palavras se transformarem, que é por meio da composição. Quando eu não estou mais acrescentando prefixo, sufixo ou radical. Eu estou juntando radicais. Dois radicais, palavras diferentes.
passa. É uma palavra. Passa, passa, passa agora, senão você vai apoiar. É uma palavra, não é verdade? E tempo também é uma palavra. Se eu junto essas duas palavras, ou seja, radicais diferentes, não estou colocando prefixo nem sufixo, são radicais de raízes diferentes, de palavras diferentes, e uno essas palavras e forma uma nova, nós temos uma composição, uma mudança de palavra por meio de composição, de justaposição, quando eu coloco dois radicais e eles não sofrem nenhum tipo de mudança. Eles só estão um do lado do outro, formando uma nova palavra. Passatempo, paraquedas, abelha rainha, são palavras, no caso de abelha rainha é um substantivo composto, e são palavras que têm dois radicais. Quando estão unidos, eles formam uma nova palavra. Mas isso é justaposição, por composição. Além disso, também tem a aglutinação, que é quando eu pego esses mesmos radicais e quando eu coloco do ladinho do outro, ele vai sofrer uma alteração para fazer sentido. No caso das palavras mundividência, temos dois radicais, mundo e evidência, ou vidência, para ser mais específico, vidência. Percebe que houve uma mudança na palavra mundo? Ficou mundi. Essa mudança, mundividência, houve uma aglutinação. Uma das partes teve que sofrer uma certa mudança no seu radical, na hora de eu unir os dois radicais para formar-se uma nova palavra, como na palavra petróleo. Petros é uma palavra que é raiz grega, pedra, Petros, lembra de Pedro? Petros. Ela sofreu uma mudança, porque se a gente falasse pedródio, pedródio não faz sentido, soa-se estranho. Temos uma mudança interna no próprio radical, ao acrescentar o outro radical ódio, petróleo. Da mesma forma, com planalto, plano alto. A gente não vai dizer plano alto. Ao aglutinar-se, eles meio que se unem, se fundem e muda-se um pouco o radical de uma das palavras e fica planalto. Planalto. Então, como é que as palavras vão se formar? Por meio de derivação e por meio de composição. As palavras, elas mudam quando eu acrescento prefixo, sufixo, quando eu uno dois tipos de radicais diferentes. E isso vai ter o surgimento de uma nova palavra. É o que nós chamamos, então, de derivação e composição. Derivação prefixal, sufixal, ou composição por meio de justaposição e aglutinação. Ok? Mas, quando a gente fala de todas estas coisas, tudo isso está em que tema da morfologia? Estrutura e formação de palavras, não é verdade? Isso vai ser importante, é muito chato, não é verdade? Esse assunto não é chato? Eu estudo, essa parte eu acho um pouco chatinha. Eu acho mais legal quando a gente chega no nível da oração. Mas é um assunto chato. Só que se vocês não dominarem esse assunto, ou não tiverem uma ideia melhor de como é que funciona a palavra, a dinâmica da palavra, na hora que a gente faz as relações, escreve e busca fazer regência, busca fazer concordância, a gente fica com dificuldades. Vocês já perceberam que, às vezes, quando a gente fala, ou também quando a gente escreve, a gente vai, ou é mesmo, a gente come-se um plural de certas palavras, ou não coloca no tempo certo, por causa que a gente não entende muito bem como é que é a estrutura das palavras. Quando a gente começa a entender muito bem como essas palavras se estruturam, e a importância das desinências, e como é que essas desinências na palavra vai ser importante dentro da frase, a ideia de quantidade, a ideia de tempo, isso a gente vai ajudar na nossa escrita. Vai ajudar, quando a gente escrever, a gente conseguir corrigir, conseguir pegar os nossos erros. Então, o que nós aprendemos hoje, esse tema é um pouco mais chato, eu tive que correr por causa que a gente atrasou muito, eu não consegui explanar. Eu espero que a gente possa ter tempo suficiente na próxima aula, para que a gente possa entrar nas classes de palavras, aí eu retomo, quando explicar sobre a natureza do substantivo, adjetivo e coisa do tipo.
Mas o que nós aprendemos hoje? Que as palavras, elas têm uma estrutura. Quais são essas estruturas? Vamos repetir? Radical, prefixo, sufixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação, não é verdade? Radical é a parte que não muda, é um morfema que não muda. Prefixo e sufixo, morfemas que mudam, que acrescenta-se a palavra. Desinência é aquela parte, é um morfema que tem a função de mudar gênero, quantidade, e no caso dos verbos, modo, tempo, número, pessoa, não é verdade? E a vogal temática tem a única função de ligar o radical a uma desinência. E a vogal de ligação, ou consoante de ligação, tem apenas uma função com que as palavras soem agradáveis. Quando se liga um radical a um sufixo, e essa ligação entre radical e sufixo soa estranha, como péinho, mete o Z aí para o negócio ficar legal de se pronunciar, pezinho, isso é uma vogal, ou é uma consoante de ligação. Então é assim que as palavras se estruturam. E como é que elas se formam? Derivação. Palavra primitiva forma-se uma gama de novas palavras por meio de acréscimos de prefixos e sufixos. É uma derivação. Composição. Palavras, uma palavra primitiva, ela vai vai se formar novas palavras quando eu uno ao outro radical. Dois radicais unidos formam uma nova palavra. Composição. É isso que nós passamos brevemente hoje. Esse aqui, especificamente, eu vou mandar um conteúdo mais detalhado para vocês, justamente pelo nosso atraso. Eu vou pegar a lista de prefixos e sufixos latinos para que vocês conheçam. Vou mandar vídeos e vou tentar, esse aqui, mandar exercícios para vocês respondidos, não para vocês responderem, mas respondidos, para que vocês consigam identificar nos exercícios respondidos como é que é essa dinâmica. Ok? Alguma dúvida? Hoje, de todas as nossas aulas, hoje essa foi a mais chata, né? Foi a mais chata, um assunto chato da bexiga, né? Mas é muito importante no nosso caminhar da língua portuguesa. Se a gente não entende isso, ficamos com dificuldades quando a gente está atrás de temas mais complexos. Então, é necessário sempre fazer essa passinho de tartaruga, ok? Então, a gente encerra a nossa aula hoje.